Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu prometi que toda terça-feira eu ia fazer vídeo, mas hoje eu já acordei. Hoje eu não acordei muito bem. Eu acordei super ansiosa. Tava fazendo as contas na cabeça, né? De quanto tempo pra ganhar o neném, né? E aí eu me dei conta de que já estamos indo pra fevereiro e maio logo tá aí. Aí eu fiquei um pouco ansiosa, falei assim, acho que hoje eu vou ficar meio quieta. Até que acabei ficando quieta até agora, já é umas 2 horas, eu acho. Fiquei um pouco quietinha na minha, pensando, tô bem ansiosa. Mas eu falei assim, bom, eu vou conversar um pouco, quem sabe me ajuda a passar um pouco dessa ansiedade. E aí eu decidi contar pra vocês como é que foi quando eu descobri agora que eu tava grávida, né, pela segunda vez. E pelo fato de estar cursando a faculdade, isso me deixou em estado de choque, né? Eu descobri mais ou menos assim. Eu tava em outro momento. Falei assim, vou emagrecer, vou fazer atividade física, vou me alimentar melhor, que é uma das coisas que eu preciso muito fazer. Em breve a gente discute um pouquinho sobre isso, mas não sou o tipo de pessoa que tem um paladar assim, que come um pouco de tudo. Eu sou um pouco chata pra comer, no sentido de ser bem seletiva, então eu queria mudar isso, sabe? Ainda mais estudando, quando a gente estuda, não sei se quem tá aí me ouvindo também faz algum curso da área da saúde, mas a gente às vezes fica maluco, né? Às vezes a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai ficando com aquilo na cabeça e tudo. E quando você vê, você quer mudar, e tá tudo bem, porque isso é ótimo, né? O certo é que todo mundo se conscientize mesmo. Enfim, queria mudar os hábitos, mudar a vida, mudar tudo. The fitness. E aí, comecei o meu processo de emagrecimento, acompanhando com uma nutricionista maravilhosa, por sinal, que eu conheci num trabalho da faculdade que eu tava fazendo. E daí eu comecei a pensar com ela. Nossa, eu me dei super bem, eu amo minha nutricionista. E aí o meu corpo começou a desinflamar, eu comecei a ver alguns resultados. Como o tempo é muito apertado pra gente adaptar a rotina, então eu fazia academia no horário do almoço. Então como é que eu tinha que me organizar? Eu ia pra faculdade de manhã, aí na hora do almoço, eu saía umas 11 horas, dependendo do dia, porque às vezes não tinha almoço, vai meio que direto. Então, a gente saía 11 horas nos dias normais, né? E aí eu ia direto pra academia, e depois da academia a gente almoçava, ficava um tempo em casa, dava uns 15 minutos, dava tempo de ficar uns 15 minutos. Às vezes nem isso, dependendo do treino, né? Quanto a gente demorava na academia. E aí a gente voltava pra rotina na parte da tarde, depois eu pegava o neném na escola, enfim. E aí seguia toda a rotina à noite, com plano alimentar e tudo. E aí nesse processo de emagrecimento eu acabei engravidando. Foi até engraçado, porque eu só fui me dar conta de alguns sintomas só depois. Porque na academia tinha alguns dias que eu fazia os exercícios e do nada, eu comecei a sentir, assim, um cansaço e um sono, tipo, bocejava demais. E pra mim, nem tchum. Eu até achava que tava fazendo hipoglicemia, porque além do acompanhamento nutricional, eu também tava tomando um remédio, né, pra ajudar, porque eu tava resistente à insulina, né, eu tenho resistência à insulina por conta da síndrome do ovário policístico e em algumas alterações, até por conta disso, que eu queria mudar também, que eu quero, né, mudar, porque eu ainda continuo no processo de tentar mudar a alimentação. E aí eu achei que era hipoglicemia, até comentei com a doutora minha, falei assim, doutora, eu tô achando que eu tô fazendo hipoglicemia, né, porque eu tô sentindo muito sono, tudo. E depois de um tempo, a gente foi viajar, aí quando a gente voltou da viagem, eu achei que tava com virose, porque lá onde a gente foi na casa dos meus pais, a cidade tava tendo um surto de virose. E aí eu falei assim, pronto, voltei com virose. Porque assim, na rotina corrida do dia a dia, você torce muito pra não ficar doente, porque senão tudo desanda. E você, mesmo estando mal, você tem que seguir, porque não tem como. E aí, a gente voltou, eu falei assim, tô com virose, tô com ânsia. Acordei, tipo assim, a gente voltou num domingo à tarde à noite, mais ou menos. E aí, numa segunda-feira que eu já ia pra aula, já acordei esquisita, super estranha. Um enjoo, um mal-estar estranho, um negócio esquisito. Aí eu falei assim, ai meu Deus,
É virose, certeza. Só que aí, passou uns 3, 4 dias, eu ainda com aquele mal-estar, aquele negócio ruim, sabe? Aquela ânsia que não passava por nada, tomava remédio, não tava passando por nada. Falei assim, tá estranho. Isso tá estranho. Porque da primeira vez que eu engravidei, eu achei que era gastrite. Porque eu sentia muita dor no estômago. E não era, eu tava grávida. E agora, dessa segunda vez, eu achei que era virose. Mas a virose começou a ir pra um lado muito esquisito. E eu comecei a ver a prestar atenção em algumas mudanças, né? Então, tipo assim, no corpo, né? Aumento do seio, tava inchado, tava dolorido. E aí eu fui me dar conta que minha menstruação tava atrasada. Mas até aí, pra quem tem ovário policístico, né? Síndrome do ovário policístico, às vezes pode acontecer, né? Quando você não tá se cuidando de forma adequada, pode acontecer do seu ciclo menstrual atrasar. E eu falei assim, será? Mas eu tô fazendo atividade física, eu tô perdendo peso, tá tudo certinho, tudo bonitinho. E não é possível, era pra tá regular, né? Aí eu comecei a ficar assim, será que eu tô grávida? Aí eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu fiquei nervosa, fiquei muito nervosa, fiquei tensa. Aí até que eu falei pro meu marido, aí a gente ele falou assim, não tá não, não sei, é só um mal-estar, né? Aí a gente falou assim, eu falei assim, vamos fazer um exame? Vamos fazer um teste? Gente, batata, não esperava mais o que, né? Tava tudo aí, na minha cara. Tava todos os sintomas na minha frente e eu, tchonga, demorando pra pensar, né? E eu acho que também por conta de você estar na rotina puxado o dia inteiro, tem coisa que você acaba nem prestando muita atenção. E passou batido. Mas fiz o teste daqueles pequenininhos, né? Daqueles de farmácia, né? Fiz o exame e deu que eu tava grávida. Nossa, caiu a minha pressão, caiu a pressão do meu marido. A gente ficou desesperado. Eu não quis acreditar. Falei assim, tá errado. Não, tá errado, vamos fazer outro. A gente fez acho que mais uns 2, né? 3 no total de teste, tudo positivo, positivaço. E aí eu falei assim, não, amanhã eu vou colher exame, a gente vai marcar um ultrassom. Eu não queria acreditar. Foi assim, a segunda vez foi um choque muito maior do que a primeira. Porque na primeira, eu tinha terminado, eu já tinha terminado a minha graduação de biomedicina, eu tinha um emprego, eu trabalhava, querendo ou não, né? Já trabalhava, pra quem não sabe, eu posso contar depois no outro vídeo um pouquinho das minhas profissões, mas eu sou técnica de enfermagem também, eu trabalhei 5 anos, mais ou menos 5 anos, acho que não chegou a dar 5 anos completo, mas eu trabalhei mais ou menos isso daí numa unidade de pronto atendimento, né? E como técnica de enfermagem. Então, tipo assim, eu tinha um emprego, eu tinha minha casinha e tinha a faculdade que eu já tinha terminado. Tipo, tinha acabado de terminar a faculdade. Então, eu tava muito tranquila da primeira vez, por conta que eu não dependia de ninguém. E eu conseguia me administrar ali com as coisas. Da segunda vez, a situação foi pior porque a gente tá aqui numa cidade diferente, né? Longe, entre aspas, assim, de todo mundo. E a gente depende dos nossos pais ainda. Então a gente tá numa situação de dependência. Porque a gente não trabalha, a gente só estuda. E essa situação é muito difícil. Então, esse foi o motivo pelo qual eu me desesperei. Eu surtei, falei assim, como eu vou ter um filho, sendo que eu não posso controlar nenhuma situação ao meu redor? Como é que eu vou fazer isso? Então, isso daí foi o meu maior, assim, aperto que eu tive. A minha maior ansiedade. Como que eu faria isso? E como eu ia falar pra eles também, né? Como eu ia falar pros nossos pais, que, tipo assim, estavam confiando na gente, que eu ia ter um filho, que eu vou ter um filho, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei doida, a gente ficou pensando alguns dias, existe muito choro, chorando e desesperada. E aí eu contei pros meus pais, né? Falei assim, eu não aguento mais. Tá me correndo muito não contar e eu preciso falar porque eu preciso me sentir aliviada. Foi o que eu fiz. Aí eu contei e, tipo assim, eles foram muito receptivos. Eles adoraram a ideia de se tornarem avós de novo, né? Já tem o Joãozinho. E me acolheram muito, o que me trouxe conforto.
Me trouxe muito conforto quando eu falei com eles e eles me acolheram da forma que eles me acolheram. Então, pra mim ali eu tinha ganhado o mundo. Pra mim ali eu ganhei o mundo e falei, tá tudo bem. A hora que meus pais falaram que tava tudo bem e mesmo de longe me abraçaram, aí eu falei assim, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí é como se tivesse tido uma paz, porque eu falei assim, bom, da primeira vez, as pessoas são muito maldosas, né? Mas da primeira vez muita gente veio falar comigo, né? Eu ainda como eu disse, eu ainda tava trabalhando e muita gente veio falar comigo, falou assim, o que você fez da sua vida? Por que você foi arrumar um filho? E que você não vai conseguir fazer mais nada agora, você tinha tantos sonhos, na época eu queria cursar medicina. Essas pessoas vieram me falar, você tinha um sonho, você tinha tantas ambições, o que você foi fazer? E aquilo, na minha primeira gestação, me pegou muito. Tanto que depois de um tempo, eu vi que a realidade não é nada disso que vieram me falar. Mas até que a gente perceba isso, é um caminho muito longo, porque você tem que enfrentar cada etapa e cada desafio por si própria, pra você ver que realmente cada um tem sua perspectiva de vida e cada um vai reagir de forma diferente durante as circunstâncias que forem surgindo durante a sua vida. E isso tinha me pegado muito, mas eu vi que não era assim, né? Depois que eu ganhei o meu filho, né? Então, eu vou contar isso acho que no outro vídeo, pra não ficar muito longo. Mas depois que eu ganhei o Joãozinho, eu tive um momento que eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal por achar que aquilo que as pessoas vieram me contar, era verdade. E então eu fiquei um período mal e depois veio a questão de que tinha passado na faculdade de medicina. Falei assim, pera lá, que não é assim. Não é assim que funciona. E a gente veio. Quando viemos, o João tinha 6 meses de idade. Ele ficou na escolinha, né? A gente deu conta de tudo. Tanto que, assim, veio eu e meu esposo fazer medicina. Então, tanto que, assim, a gente não pegou DP, nunca pegamos DP, né? A gente sempre passa super bem nas provas. Então, a gente se dedica pelo que a gente faz e também a gente se dedica pro nosso filho. Então, assim, não foi um empecilho pra mim. Então, a partir do momento que meus pais falaram assim pra mim, estamos aqui, eu falei, já fiz isso uma vez, se eles estão do meu lado, eu consigo tudo, eu consigo o mundo. Quando eles falaram isso, eu pensei assim, eu consigo o mundo. Com eles do meu lado, eu vou conseguir o mundo. Porque o apoio era tudo que eu precisava. E me dar conta de que eu já fiz isso uma vez, também era a realidade que eu precisava trazer pra mim. Não sei como é que vai ser ainda, tá? Eu tô fazendo esse vídeo pra explicar mais ou menos como é que foi a sensação da descoberta da gravidez e todos os sentimentos que estavam por trás disso daí. Mas eu espero que dê tudo certo. Eu tô assim, tô bem focada, tô otimista do que vai ser um pouco diferente, né? E eu acho que vai dar certo, não tem o que eu falar assim de diferente, porque algumas situações, né, a gente precisa passar pra aprender. E assim, eu nunca quis ter um filho só, porque eu sou filha única. E eu queria muito que meu filho tivesse alguém com que ele pudesse compartilhar alguns momentos, né? Eu gostaria de ter essa experiência. Então eu queria que meu filho tivesse isso, né? Apesar de não achar, né, que fosse o momento ideal, mas não, a gente não acha nada, tá? A gente não acha nada. Quem acha o momento certo é Deus. E é só isso que eu tenho pra dizer. Então tô indo com a fé, com a coragem, mais uma vez, pra encarando a maternidade, encarando uma faculdade de medicina, porque eu sei do dom que Deus me deu, tanto pra ser mãe quanto pra ser médica. E eu quero me manter confiante, apesar de ter alguns dias ruins, como todo mundo tem. Apesar de ter alguns dias ruins, eu quero me manter assim. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso que foi o sentimento. Foi um misto de situação, um misto de sentimento, um misto de tudo que a gente acabou enfrentando. E é isso. Foi assim que a gente descobriu a gravidez e assim que eu lidei mais ou menos com alguns pensamentos. Eu espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou bem longo, mas eu tentei explicar um pouquinho.
E eu volto no próximo pra falar mais coisas, contar mais partes, mais momentos que a gente viveu. E vou compartilhar tudinho com vocês, né? Então quem quiser ver, né, se vai dar certo, se não vai dar certo, que eu sei que tem gente que também torce pro contrário. Então acompanha e vamos vendo. Vamos vivendo junto. E se também não dá certo, também tá tudo bem, porque a gente pode mudar de rota quantas vezes a gente quiser, quantas vezes for necessário, ou a gente pode se adaptar, a gente se adapta muito fácil à rotina, a gente se adapta às mudanças. E vamos aí, encarar. É isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.